Uma decisão mudou tudo no resultado dos investimentos do Márcio, que estava completamente estagnado, num marasmo, e com uma mudança ele está conseguindo ter mais de 60% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Esse aqui é mais um vídeo do nosso quadro Podcast Sempre em Alta, onde eu entrevisto alguns dos meus alunos e eles contam o que está fazendo eles terem uma rentabilidade tão interessante, tão elevada, as principais nuances, mudanças e investimentos que estão fazendo eles alavancarem rentabilidade. E a história do Márcio é extremamente interessante, porque antes de entrar no programa ele só investia na poupança, se é que eu posso chamar isso de investimento. Ele deixava o dinheiro parado lá, sangrando, sendo corroído pela inflação. Aprendeu tudo do zero dentro do programa, mas resistia a um pedaço do método, que era o pedaço que eu destacava como o mais importante. Quando ele virou essa chave, implementou, o que aconteceu? Ele saiu da poupança a mais de 60% de rentabilidade em míseros 12 meses. Se você quer entender qual é essa mudança, qual é essa sacada, essa virada de chave, que inclusive hoje, eu digo e repito, se você implementar o que ele implementou hoje, você pode se surpreender com seus resultados nos próximos 12 meses. Todos os bastidores e investimentos dele, ele abriu o jogo numa entrevista que eu fiz com ele e a gravação vai estar disponível para você a partir de agora. Vinícius, boa tarde. Fala, Márcio, tudo bem? Bem, graças a Deus, prazer falar com você novamente. Que maravilha, o prazer é meu. Tô Bem, sabendo, Márcio, dos resultados impressionantes aí, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Obrigado pelo seu então, tempo. agora mesmo de manhã eu estava numa reunião também com um amigo meu, até peço desculpa para você e para a tua equipe, que nós tínhamos marcado pela manhã e Tranquilo. surgiu um imprevisto aí, e enfim, nós estávamos conversando e realmente eu estou satisfeitíssimo, claro, e surpreso com a situação, né? Essa rentabilidade, inclusive, Vinícius, é o seguinte, ela aconteceu, nós já tínhamos, né? Eu já acompanhava você, já com lá no Pisa, lá atrás, né? Uhum. Eu E vi que você entrou em outubro de 2023, né? isso. E aí, na verdade, eu acompanhei mais ou menos não, exatamente como você orientou, né? Eu entendi um pouquinho melhor Uhum. sobre o mercado, como é que funciona tudo, o que é cada coisa, e tal, né? Inclusive, a questão de dolarizar a carteira. No momento, eu não me sentia ainda confiável, à vontade, né, com propriedade suficiente para poder fazer isso daí. Então, iniciei lá atrás com os investimentos aqui nacional, né, enfim, nas coisas que tem que ser Uhum. feito, e cresci, mas aí, obviamente, te acompanhando e vendo, entendendo, abrindo os olhos, na verdade, né, Vinícius? Então, muito Uhum. interessante a tua maneira de condução, que você vai abrindo aí os horizontes, vai abrindo os olhos para a gente tomar a nossa decisão. Você deixa sempre muito claro isso. Fala, olha, isso é minha decisão, você tem que entender o porquê que você está fazendo isso, né? Primeiro porque a consequência, eu entendo que ela é minha, né? Uhum. Mas você sempre vai conduzindo dessa forma, né? Então, estudando um pouquinho mais o mercado e concordando com você, falei, eu preciso entender que a gente precisa dolarizar um pouquinho essa minha carteira. Foi quando aí, então, eu entendi a necessidade de me aprofundar um pouquinho mais e, obviamente, seguir a sua mentoria, né? Então, eu Uhum. acho não, tenho certeza absoluta que a partir desse momento é que os ganhos eles foram realmente muito significativos por conta do Uhum. contexto total, né? A própria criptomoeda, o ouro, né? Em todo esse trabalho, né? Confesso a você que é o seguinte, eu ainda não consigo seguir rigorosamente dentro daquelas percentuais, né? Uhum. Algumas coisas. Mas entendendo isso e até por uma questão de, como que eu diria, assumo isso, eu deixo um peso um pouquinho maior nas anteações, tá? Perfeito. Por quê, Vinícius? Porque lá atrás, lá no Pisa, né, quando você fala, meu, o que que você pretende fazer da vida? Você está numa fase de construção, você está numa fase de juntar, você está numa fase de curtir, como é que está tudo isso? Né? Uhum. Então, eu entendo que eu estou numa fase agora que eu tenho que curtir um pouquinho a vida. Eu estou com 58 anos, 57 anos, na verdade, com os netos tal, né? Inclusive, muitas vezes eu fico ausente totalmente de todos os investimentos, porque eu estou curtindo as crianças, Tem porque é a razão, maneira tá que certo. é, é a maneira que eu gosto, e inclusive a gente, né, faz isso, deixa claro, inclusive nas suas redes sobre essa questão. Uhum. Admiro a sua postura quanto pai, quanto família, quanto católico, a qual sou também, entendeu? Você não nega jamais a cruz nas suas costas aí, porque é ela que vai nos levar à Verdade. santidade, né? Verdade. Enfim, então, tudo isso, né, a gente se identifica bastante, então, de fato, eu tenho feito isso daí, né?
E a rendabilidade, então, ela anda por si própria, com algumas pequenas ajustes, né? E como eu falei, confesso ainda que eu não sou um aluno assim, exímio, assim, identificar muito em cima, porque eu tenho também outras atividades que eu busco esse rendimento para também ir trazendo para cá, né? Para um outro trabalho, eu sou aposentado do Corpo de Bombeiros, tenho uma empresa hoje que trabalha com questões de incêndio, de vistorias e tal, né? Ah, e tô me libertando um pouquinho deles justamente por conta dos investimentos, né? Legal, Então, legal. eu quero num período assim, talvez o ano que vem, ah, assim, definitivamente falar, não, agora eu vou realmente só administrar essas questões aqui, trabalhar mais realmente nessa questão vamos descascar um pouquinho isso, né, esse é o termo, vamos tirar um Uhum. pouquinho a nossa rendabilidade, vamos comprar isso, vamos comprar aquele outro, eu faço, mas confesso, ainda não nos percentuais como você coloca nas carteiras e tudo mais. Mas por uma decisão minha mesmo, de poder, neste momento, não poder estar acompanhando muito, então eu deixo mais nas anteações. E, assim, Vinícius, assim, 90% no dólar, tá? Então eu transferi minha carteira totalmente para o dólar. Entendi. Então, assim, você entrou no programa em outubro 23, só para entender a sequência cronológica, digamos. E Sim, você começou a aplicar o método no Brasil primeiro e só depois foi para o exterior. No Brasil, isso. você começou a aplicar quando, mais ou menos? Você tem uma noção, assim, mês? Ah, não, acho que tipo junho, julho, talvez, mais ou De menos. 2024. Não, 2020, de 2023 mesmo, né? Antes do programa. Logo no início. Porque o que acontece? Eu tinha um dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. E. Você entrou em 23 do 10/23, pelo que eu tenho no Isso. histórico. Aí logo você assistiu as aulas e já começou. Porque o que acontece? Eu tinha o dinheiro. E aí isso Tá. começou. Eu comecei a acompanhar na internet algumas pessoas e te achei lá, né? Pelo YouTube, não sei o quê, eu me identifiquei. Então eu falei, bom, beleza, eu preciso entender que agora não dá para deixar o dinheiro no achismo, né? Entendi. Então, eu entrei no programa do PIS, entendi um pouquinho mais e imediatamente já aloquei meu dinheiro no Brasil, né? Em algumas Perfeito. ações, e Isso você em viu, até, 2023. até anti-ações, mas o Gold 11, tudo na Uhum. bolsa da Da B3, Bolsa. tá? Aí E aí, quando depois, que você teve esse estalo de investir no exterior? então, aí que tá. Depois, você começou a nos alertar em relação ao cripto, o Uhum. Bitcoin, né? Começou a nos alertar em relação a isso daí. Eu fiz uma alocação razoável no Bitcoin, né? E tipo assim, como eu ainda não acompanhava, como é até hoje, eu aloquei e ele mergulhou. Mas eu Uhum. segurei, falei, meu, relaxa, de boa, eu não me assustei com isso, né? Mesmo porque depois acompanhando melhor, você falou, meu, é correção, e vai acontecer, né? E jogando Vai mais para rolar. frente, boa, larguei lá, né? Tive, Uhum. tipo assim, uma queda, né? Não considerável, mas uma queda que talvez, se eu não tivesse te acompanhando, eu me assustaria com certeza absoluta. Me assustaria mais, vamos pensar assim, né? Uhum. Mas, enfim, quando o Bitcoin começou lá a crescer bastante, começou a subir bastante, enfim, teve esse retorno, né, financeiro, entre outras, Ethereum, Solana, enfim, quando a cripto começou a mexer, eu comprei um curso seu da cripto segura, Tá. tá? Então, aí, por quê? Aí eu me aprofundei mais na cripto, e na cripto você deixa mais claro ainda essa questão do dólar, né? Que a gente está mais Uhum. próximo do mercado, de cripto, de poder, de quem está com o poder na mão e coisa desse tipo, né? Então, me Uhum. aprofundando um pouquinho melhor no cripto, tá? Entendendo um pouquinho melhor, é que depois eu migrei para a mentoria. Entendi. Perfeito. Você entrou, pelo que eu vi no programa de cripto, foi em janeiro desse ano, janeiro de Isso, 2025. exatamente. Por quê? Porque como ele Mas olha começou. só que legal, né? Hoje, assim, tem muita gente que pensa que o nosso resultado vem só de cripto, né? Só que Não, pelo que eu tenho do seu resultado aqui, você está rendendo 3 vezes o Bitcoin em 2020, nesses últimos 2 meses, quase 3 vezes o Bitcoin. é. Então, é exatamente isso daí. Então, é esse ponto, né, Vinícius? É justamente eu conseguir entender, claro que não por si próprio, mas conseguir entender que é um conjunto de situações, né? E, Uhum. e uma coisa importante também que eu entendi que é o seguinte, um erro que eu cometi no início. Então, você, por exemplo, você falava assim, meu, o Bitcoin vai subir.
Ó, eu acho que ele vai subir X%. Nossa, eu saía correndo, pelo amor de Deus, já comprava hoje. Não, não é assim, calma. Você Uhum. tem, você não é, você não usa, o seu trabalho não é de day trade, né? O Não. seu trabalho é um trabalho de visão, de médio e longo prazo, e você deixa isso muito claro lá no PISA, para a gente entender o que a gente quer de imediato, a médio prazo, a longo prazo. Uhum. Então, eu não estou preocupado a curto prazo. Eu estou assim, meus investimentos é de boa, tá lá, sabe? É que nem você, os termos que você usa, né? É difícil acertar o bumbum na mosca. Não estou preocupado com isso aí também, não, de boa. A compra caiu mais um pouquinho, uma oportunidade de comprar mais um pouquinho, e coisas de assim. Então, quando eu consegui entender isso, eu me tranquilizei um pouquinho mais, e aí sim, ô, Vinícius, o rendimento começou a melhorar. Por quê? Eu não fiquei ali tirando, querendo achar o ponto ideal. Não, pelo amor de Deus, eu tô perdendo dinheiro, eu vou tirar porque eu vou perder mais. Não, calma, entendeu? Ele tá caindo, mas daqui a pouquinho ele vai melhorar. Por exemplo, a questão do canabidiol, né? Acho que é Uhum. né? MSOS. Eu comprei, quando eu comprei agora a mentoria que você deu a carteira de prova de bala, você deixou claro em relação ao seu pensamento em relação a isso daí, falou, olha, eu tenho acho que um sobrinho, um parente seu, né, Uhum. que tem esse tratamento, a minha filha trabalha com isso, ela tem lá na Paraíba uma associação, a gente ajuda muitas crianças, muitas pessoas com esse óleo, é um resultado surpreendente, surpreendente mesmo, né? Então a gente trabalha com isso daí. Ok, eu comprei, eu tô perdendo lá, mas não tô preocupado com a perda disso. Agora o Trump foi lá e fez um anúncio, a coisa revirou de perna pro ar, então quer dizer, eu não estou preocupado assim muito com essas questões pontuais, né? Esperando vamos esperar para ver o que o Trump fala do Bitcoin para ver se ele sobe. Não, eu comprei lá atrás, eu comprei a 50 e poucos mil, eu estou preocupado com isso aí não, você Sim, entendeu? Mas isso o programa me deu essa condição, tá? entendi. Que legal. Então foi mais ou menos no fim de 2024 que você implementou o método completo, pegando também a parte internacional. Isso, né? Inclusive, eu estava em João Pessoa, o dia que você me ligou, eu estava num posto de gasolina, para você parar para a gente conversar, foi meio tumultuado, Na né? entrada na mentoria. E que a gente conversou um pouquinho, você falou, Marcelo, acho que dá pra, acho que você tem um perfil que dá para a gente poder trabalhar em relação a isso daí, então, para a gente poder implementar. E aí, o que acontece? Aí eu comprei, a gente começou a entender um pouquinho melhor, estudei um pouquinho melhor tudo, né? Vi a questão da carteira, e aí tomei a minha decisão dessas questões das porcentagens. Não fujo muito, tá? Mas não é rigorosamente como você nos E orienta. nem precisa, tá? Porque assim, a ideia da carteira à prova de balas, que é essa carteira que eu mostro pronta, que é a alocação, que não é uma alocação recomendada, não é para todo mundo ter igual, mas é para a gente conseguir materializar aquela teoria. Porque assim, se eu falo para você, análise macroeconômica do Brasil, putz, beleza, a gente entende se o futuro parece bom ou ruim, mas agora como que eu materializo isso numa carteira completa, né? Então, essa carteira à prova de balas é uma carteira para a gente entender a materialização, o nível de exposição em cada coisa, diante dos riscos e dos potenciais. E aí, você faz correto. Você vê, ó, eu conheço esse mercado, por exemplo, que você comentou, canabidiol. Então eu posso me expor um pouco mais se eu quiser. Ou se eu não quiser, posso me expor um pouco menos, porque eu conheço mais riscos do que o próprio Vinícius. Porque o Vinícius conhece a tese de investimento, né? O Vinícius não é especialista em urânio, canabidiol. E, então, assim, você toma a sua própria decisão, isso aí está super correto. Então, mas é bem isso daí mesmo. Então, eu vejo muito a questão dos metais, né? Como você deixa sempre claro, meu, infelizmente a gente vive em guerra, né? Os países vivem aí um confrontando o outro, É. ele não para de subir, não vai parar nunca, entendeu? Corrige, mas ele nunca, não, enfim, prata e Tendência todas de essas. queda não existe. Não, Existe, no longo prazo, tendência de alta infinita. exatamente, né? Então eu acho que, acho não, né? Então isso me deu muita tranquilidade com o trabalho, porque eu estou exatamente satisfeitíssimo. Na verdade, eu vou ser sincero com você. Quando nós começamos lá atrás, a minha meta, né? A minha meta não, mas eu falei, puxa vida, se eu conseguir 50%, eu já estou muito feliz. Né? Porque se eu tenho X no 50% ano, não é fácil, hein? exatamente, entendeu? Que 50%, considerando o contexto do Brasil, e infelizmente nós estamos em queda livre, os resultados estão mostrando isso. É uma pena, porque eu sou um cara patriota, né? Você também, mas é uma pena isso, mas eu acho que o Brasil precisa, o brasileiro, na verdade, né? Precisa passar por isso para entender os países, né, que cresceram, que evoluíram, os grandes países antigos, eles precisaram passar por, é histórico, né? É. Isso. É uma pena que, bem na nossa vez, né, Vinícius, passar por essa situação, né? Pô,
Mas como nós não acreditamos na reencarnação e sim na ressurreição, Uhum. então tudo bem, é a nossa vez e vamos trabalhar para que os nossos netos e filhos tenham uma condição Exatamente. melhor, né? Então o que acontece? Então é bem essa situação. Então, entendendo essa questão macro, eu falei, não, beleza, eu estou nessa situação. Então, eu hoje tenho esse olhar. Espero agora, no próximo ano, já com algumas situações financeiras externas vindo, né, de alguns trabalhos, aí talvez eu consiga, assim, chegar num valor e equilibrar. Bom, beleza, agora eu vou conseguir me dedicar melhor a essa situação. Entendi, perfeito. E você já investia na bolsa antes de outubro 23 ou sua primeira experiência foi com o programa, aprendeu tudo do zero ali? Vinícius, caderneta de poupança, entendeu? É mesmo? Assim, eu sempre fui um cara muito seguro, né? É, então, a caserna nos conduz isso, né? Uhum. Então, assim, eu tive sérios problemas com saúde com a minha família, eu perdi um menino, uma criança com 5 anos, vítima de um tumor, o meu outro filho passou por sérios problemas também de saúde, graças a Deus resolveu. Então, assim, durante 10 anos, né, na nossa vida, foi assim, de muita dificuldade em relação, muitas pessoas não ajudaram, eu não tenho vergonha de falar em nenhum momento nisso, porque nós somos carregados, né, por muito tempo, por muitas pessoas. A partir do momento, então, com isso tudo, apesar de tudo, eu sempre tive a necessidade, tipo assim, eu preciso ter R$ 10 aqui, porque se amanhã eu precisar comprar uma aspirina, eu tenho que ter esse dinheiro. Não Uhum. importa de que jeito, se é debaixo do colchão, eu não sei, né? Então, quando eu consegui respirar um pouquinho, então eu comecei a guardar esse dinheiro. De que forma? Meu, caderneta de poupança mesmo. Depois que veio aí um CDB, né? A gente foi melhorando um pouquinho, algumas coisinhas que o banco nos oferecia, mas totalmente no escuro. Então, a partir do momento que eu fiz um negócio, né? Um trabalho que eu desenvolvo, que eu falei para você hoje da empresa, e que Uhum. entrou um dinheirinho um pouquinho melhor, de uma comissão, tal, que conseguiu, que eu capitalizei isso, falei, bom, agora eu vou fazer, eu já te acompanhava, tá? E eu lembro muito de uma frase que você fala, que eu falo para todo mundo, que existem as classes, tem o pobre, o cara da classe média, o cara da classe rica, nós precisamos todos eles. Nós precisamos do rico, a gente não pode ficar pensando que é o rico, porque é rico. Nós precisamos do rico porque ele gera emprego, gera um monte de coisa. Acontece que, se eu ficar com o pensamento de pobre, eu vou sempre continuar pobre. Se eu Uhum. ficar com o pensamento para a classe média e assim por diante. Então, eu me vi justamente nessa questão. Eu sou um cara da classe média, que eu ganhava dinheiro, e de vez eu trabalhar com o meu ativo, eu comecei a trabalhar com o meu passivo, e começou a ficar muito pesado. E aí você falou, meu, o rico, ele ganha dinheiro, ele não vai comprar barco, casa, ele capitaliza, e com os juros disso, ele compra as coisas. Eu falei, agora, se eu falar isso para mim, Vinícius, pô, agora eu já comprei apartamento, tô pagando que nem louco, tô até aqui de dívida. Com isso, então, você viu que eu acompanhei suas aulas fielmente, viu, Vinícius? Tô vendo, tô vendo. Mas com isso, eu falei, bom, peraí, então, eu ganhei essa grana, eu poderia tocar o carro, eu poderia reformar minha casa. Eu falei, não vou fazer isso não, de forma nenhuma. Eu vou investir, eu tenho que pensar que nem rico. Eu tenho que Uhum. começar a mudar. E por isso, então, que eu fui pro PISA, por isso que eu fui entender melhor tudo isso daí. E eu estou satisfeitíssimo, porque, na verdade, o valor que eu ganhei nesse daí, aplicando, já gastei, já fui viajar, já fiz um monte de coisa e ainda tenho mais dinheiro do que quando eu iniciei, né? Uhum. Então é verdade, é totalmente verdade tudo isso, né? E é que isso me dá essa segurança. Então, por isso então que é essa necessidade, por isso que eu aplicava de uma forma muito amadora, sem conhecimento, na verdade, né? Ah, e aí hoje em dia não tenho, o único bancão que eu tenho, como vocês falam, né, que pesado ainda, é o Banco do Brasil, porque eu recebo minha aposentadoria por lá. Mas, meu, conta básica, pago nada. Hoje meus bancos são todos digitais, BTG, ou coisa desse tipo, porque eu não vou ficar pagando taxa para banco. Mas Uhum. aprendi nesse mundo, tá? Então, a minha evolução foi justamente nessas questões aí. Poxa, que maravilha. E como é que tá a sua rentabilidade hoje, nos últimos, desde que você começou a aplicar o método completo, né? Não só Meu, Brasil, mas o método a inteirinho. última vez que eu vi foi 64%. 64%. É. Poxa. Então, e eu 12 acredito, meses isso, últimos 12 meses. sim. Ações subiram 13, renda fixa rendeu 15, e Não, Pix rendeu 6, inflação foi 5, puxei até aqui a poupança, ó. é. É 7,75. Então, é É vergonhoso. quase 10 anos a poupança. Isso, eu acredito eu que, né, eu já estou satisfeitíssimo justamente pelo meu, não que seja o meu objetivo, mas foi quando eu comprei, foi, puxa, se eu conseguir chegar nos 50%, eu já estou
Tranquilo, mas veja bem, o meu objetivo é 120% para a gente iniciar. A gente sempre, eu não vejo objetivo para nós irmos para cima. Eu vejo cautela para eu ir para baixo, vamos pensar assim, né? Então, quanto mais, melhor, sem dúvida nenhuma, né? Tem muito ainda a aprender, mas a evolução do entendimento de como funciona tudo isso, eu estou muito tranquilo. Então, como eu te falei, no início eu era muito afoito, tipo, não, se eu não investir agora, eu vou perder isso. Não, calma, meu, se eu perder 0,5%, 1%, que nem aconteceu na sexta-feira, você indicou aquele PP, alguma coisa lá PPSP. do... Isso. Eu não consegui, porque na verdade, nesse final de semana eu trabalhei no encontro de casais do ECC, a Ah, gente, que show. nós somos palestrante, né? Nós Meus somos, pais né? fazem parte do CC. Que bom, é muito legal. E nós somos as equipes Nossa Senhora, né? Então a gente também trabalha no ECC. E eu tava lá, você mandou isso na sexta-feira, eu tava lá correndo com algumas coisas, nós trabalhamos na cozinha, 200 pessoas para fazer comida, foi uma delícia, você entendeu? E eu falei, pô, eu não consigo. Eu falei, mas relaxa, de boa, na segunda-feira eu faço isso daí, agora é outro momento. E na segunda-feira fiz, eu vi que tinha um aumento lá de 1%, mas eu não estou mais preocupado com essa situação, É, porque você já potencial é muito explicou, né? maior, né? Você já explicou que isso aí é pro meu, deixa lá e de boa, não é? Então isso para mim foi um assim, sabe? Foi um alívio muito grande, porque eu ainda no início eu tinha essa ansiedade, né? Essa preocupação, né? Poxa, e que legal, né? 2 anos atrás, é muito pouco tempo. 2 anos atrás estava na poupança e agora batendo 60% de rentabilidade no ano. Assim, É, com o piso eu me debrucei mesmo, né? Eu me dediquei bastante, né? Vi bastante coisa assim, para poder entender o contexto do sorteio. Como eu falei, eu tô crescendo, eu não consigo me dedicar ainda integralmente, né? Mas acompanho, né? Acompanho o que está acontecendo no mercado, vejo a movimentação macroeconômica, né? E acredito justamente porque as informações que você passa é muito real. Não tem, né? Que o país agora, recentemente, com os dados, né, o desemprego nosso, a questão americana, então às vezes a pessoa fala, mas o dólar está caindo. Eu falo, não estou preocupado que caia, deixa ele cair que eu compro mais, porque meu patrimônio não está em dólar, ele está em empresas que exato. está em dólar. A empresa está subindo, se o dólar está caindo, eu vou É comprar isso que o mais. pessoal não entende. Olha só, vamos fazer uma comparação. Você comentou 90% do seu patrimônio está dolarizado. Isso que você Sim, comentou, né? Ó, sim, sim, 90%. Então, você pegou toda essa queda desse ano do dólar. E sim, mesmo assim, você está com 60% de alta. Se exatamente. pensar nas ações brasileiras, elas estão com 38% de alta. Então, mesmo você passando por uma queda de. Deixa eu ver quanto que o dólar está caindo. Percentualmente falando, né? Do 6,30 até agora. Você está passando por uma queda de 15% no dólar. Sim, E mesmo assim, você rende mais de 20% acima das ações brasileiras. É isso que o pessoal não entende. Porque, vamos pegar o mercado financeiro do Brasil, né? Ações brasileiras correspondem a 2% do mercado financeiro global. Aí a gente pensa assim, estatisticamente, esse foi uma virada de chave para mim. Eu demorei a começar a investir no exterior. Mas qual a chance, estatisticamente, dos melhores investimentos do mundo estarem dentro do universo de 2% do total? Estatisticamente é nula. sim, Então eu fico pensando na cotação de curto prazo e eu não enxergo aquilo que a gente conversa bastante, né? Que é simplesmente o juro real do Brasil. O juro real do Brasil está nas máximas históricas. E toda vez que o juro real do Brasil sobe, é quando a taxa Selic sobe muito acima da inflação, essa diferença é quando a gente tem as correções do dólar por conta do movimento especulativo. É a melhor hora de comprar. E você estava presente lá em 2023, eu falava desesperadamente: dólar, 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 ações brasileiras subindo. Você lembra disso? E eu dizia: sim, não, dólar, não, migra, não, é a hora. Porque depois a taxa de juros começou a cair, o que vai acontecer no ano que vem, e o dólar começou a disparar. E exatamente. então, assim, o pessoal isso é instintivo, né? Porque normalmente, como é que você escolhe investimento? Você olha para trás e vê o que está rendendo bem. Eu quero aquilo. Então, se o dólar está rendendo mal, eu não quero isso. É, Se as ações brasileiras estão rendendo bem, eu quero isso. E aí eu entro é, no pior momento. E eu saio do alternativo no pior momento. Quando a lógica racional é contrária do é. instinto. É Isso o é difícil. contrafluxo. É o É, contrafluxo, a gente tem que ser contra a manada, né? E, então, assim, exatamente. o que ninguém quer, esse ensinamento é o mais importante. O que É. ninguém quer, e claro, que tem valor, é o que eu quero. O que todo mundo quer, eu simplesmente ofereço. Pode Sim, pegar. Eu não quero pode. mais. Eu já Você comprei quando ninguém queria. tá pagando bem para mim ainda, entendeu? Exatamente. Pode levar. Sem problema nenhum. Mas é difícil entender isso, É Vinícius. difícil. É É difícil. difícil entender assim, e vamos pensar assim, ter vou usar um termo, né? Até a coragem de poder falar, não.
Meu, tá caindo, é aí que eu quero, entendeu? Tá caindo, eu quero mais, mas tá caindo mais, eu quero mais. A empresa é boa, é tudo bom, é uma questão de correção, é uma situação pontual, eu não tenho por que não comprar, né? Então, a gente aprende todas essas questões e deixar andar, bem que você falou, exatamente isso daí. E você sabe que logo no início do programa, da mentoria, eu me assustei numa situação e eu coloquei isso em prática pelo seguinte, eu tenho o Gold 11, eu comprei o Uhum. Yahu. Aí, de repente, eu falei assim, cara, mas peraí, não tô entendendo esse negócio. Porque, puxa vida, o ouro ele rendeu X%. Eu vou colocar um valor. Ele rendeu 1%. Tá. Por que que os dois, tanto no dólar quanto no real, ele deveria valorizar 1%? E no real estava valorizando muito mais e no dólar menos. Eu estava Uhum. negativo. Falei, o negócio está errado, acho que eu devo estar no negócio é diferente. Aí lá nos grupos conversando com a galera, aí acho que você mesmo me alertou. Falou, não, mas você tem que entender o seguinte, viu? O ouro valorizou, mas quanto que o dólar valorizou, desvalorizou em relação a isso daí? Se você vender esse mesmo ouro que você teve lá e trazer para o real, você vai ver, aí sim é a conta real. Então, isso aí é de fato uma coisa de maluco, né? Vamos pensar assim, Uhum. mas é exatamente isso daí. Então, você pega a minha carteira, eu tenho alguma coisinha, né, na B3. Se eu for ver o meu rendimento lá, ele é uma mentira, para falar português, claro. Ele é uma mentira, porque, nossa, rendeu isso, rendeu aquele monte, Petrobras, enfim, um monte de coisa. Só que, meu, quanto que o real está desvalorizando em relação a isso aí? O meu patrimônio ele está murchando. Uhum. Ao É longo uma dos coisa. anos, você vê a deterioração, né? Então, quer dizer, se eu pegar 10 mil reais que, do início, que ele tenha me rendido X%, tirando toda a desvalorização do real, eu tenho uma perda muito grande, né? Então, é difícil as pessoas entenderem isso aí, e o medo, né? A verdade, as pessoas têm medo de falar, não, mas eu vou fazer um Pix para a Avenue, vou fazer lá e tá tudo certo, né? Outra coisa que você fala muito também, eu também já tomei posse disso, né? É o quê? Meu, esse dinheiro não vai mexer no meu dia a dia. É de Uhum. boa. O que eu ganho, o meu fluxo diário, mensal do que eu ganho, tá aqui. Eu não dependo disso. Nem um pouquinho. Esse dinheiro entrou, eu vou trabalhar ele e tudo bem. E se hoje eu ganhar ou se eu perder, eu aceito fazer isso. Então, dentro desse universo, nós temos coisas que eu aceito. Não, eu vou comprar cripto aqui, eu aceito. Se eu perder, o máximo que eu posso perder é o que eu coloquei lá, nada mais do que isso, Sim, né? não, Mas então perfeito. é, E se a gente observar, até estava puxando o gráfico aqui, o índice Bovespa em dólar, né? A gente está 35% abaixo da máxima histórica. Se eu deflacionar o índice Bovespa, a gente está mais ou menos 35% abaixo da máxima histórica. Então é bem que você falou, né? O rendimento positivo que ele é irreal, porque ele não corrige nem a inflação. Há muito tempo. exatamente. Isso não é É, 1 ano, 2 anos, é há 17 anos. exatamente. Então, é um jogo de número, né, que o que eu entendo, tá? Para enganar o povo, eu fui enganado durante muitos anos, entendeu? Que, de fato, se as pessoas não abrir o olho, ele fica para trás, ele cai nisso e acredita no Jornal Nacional, e, enfim, Uhum. e tá tudo certo, e o Brasil tá tudo bem, mas enfim. E a gente vai cada vez mais murchando. Essa é a nossa questão. O meu salário que eu comprava X coisa, eu já não compro mais, e não vou continuar não comprando, e tudo isso aí. Todo mundo reclama, mas de fato, quando a gente abre os olhos para isso, e também uma outra coisa que eu aprendi muito com vocês é o seguinte: você quer saber a situação que está em qualquer lugar, uma empresa, uma casa, um país? Vai na situação financeira, vai ver como é que ele está. Eu tenho um diretor da Raiz, a Raiz está passando por uma sério problema, né? E eu tenho um dos diretores lá, é muito amigo meu, e ele é daqui de uma cidade vizinha daqui, que eu sou de São Carlos, ele mora em Ibaté. E a gente estava conversando esses tempos atrás, a gente se encontrou, estava tomando um café, e eu falei para ele, falei, pô, Luiz, que situação que tá a Raiz, hein, cara? Ele falou, Neves, tá, é um desgoverno, na verdade. Você entendeu? Aí ele falou uma coisa que eu imaginei. Eu falei assim, a Raiz é uma empresa que tem muitos patrimônios e pouco dinheiro. Então, o Uhum. que acontece? Se você tiver que comprar hoje uma Raizen, né, uma usina, por exemplo, tem uma usina aqui perto que é a Tonon, tem 8 fazendas, só usina. Ele falou, você tem muitos caminhões, você tem muito maquinário, você tem tudo, mas não tem nada pago. Uhum. É uma montanha de dívida. Você tá entendendo? Não tem nada pago. Então, é uma empresa fantasma, uma empresa que você tem patrimônio, mas você não tem renda. Então, quer dizer, olha o perigo disso. E isso é o quê? Foi uma ingerência, né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo com a questão da Bolsa Brasileira. Ela tem um número, mas quando você vai ver profundamente, ela é oco, ele não tem nada. Ah, não, é exatamente isso. Exatamente isso.
acaba que o mercado ele se resume depois a empresas só mais previsíveis de concessão, porque o resto vai quebrando e vai virando um negócio zumbi, né? E as que dão ainda, eu entendo que algumas coisinhas um pouquinho mais sólidas brasileiras, ainda elas estão trabalhando quase que 90% no produto dolarizado. Então, Petrobras, uma Vale, uma Embraer da vida, que enfim, é uma empresa brasileira, mas não tem produto brasileiro, não tem produto em real, é tudo produto em dólar. É. E quando a gente vira essa chave, a gente vê que o grande risco é investir no Brasil e manter o patrimônio no Brasil, né? É, exatamente. Se a gente olha o todo, a gente fez uma mentoria esse ano, eu vi que você entrou em março, fim de fevereiro, na verdade, a mentoria, né? Eu acho que Sim. foi, você já estava na mentoria, que eu mostrei a importância de olhar tudo em dólar, né? Por que que é ilusório a gente olhar as coisas em real? É simples, o real ele é simplesmente um espelho desfigurado e quebrado de uma moeda. É, E a gente não enxerga isso antes. Depois que a gente começa a investir, que a gente vê, para aí. A é. minha comemoração do meu retorno em real, ela não deveria nem ser considerada. Eu tenho que olhar para o retorno em dólar. Só que, putz, se eu falar isso lá no programa, lá no começo, o pessoal panica, né? É. É muito Não, eu também, complexo. Fica muito, é, tem que ser por etapas, né? exatamente. Não, os caras Vinícius ficou louco, entendeu? Não dá nem para entender, sabe? É muito complexo para a E gente. aquela história, não é só questão de investir, né, Vinícius? É o resultado. Então, hoje, né, então, por exemplo, né, nessa barca, eu vou confessar a você, tá? Eu tô em confissão, tá, Vinícius? Aham. Mas em confissão, mas Eu não enfim. posso te absolver, mas eu escuto. Mas o que acontece? Então, aqui a gente, né, partilha tudo com a esposa, tal, né, porque é o nosso princípio aqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, mas eu falei assim, escuta, ela chama Valderez. Eu chamo ela de Paixão. Falei, Paixão, é o seguinte, ó, abre uma conta na Venui, pega o seu dinheirinho, não interessa quanto, dolarize e compra ouro. Ah, mas é pouco, não interessa, sobrou R$ 100, faz isso. E aí, esses dias para trás, né, que eu falei na sexta-feira que a gente estava conversando, ela falou, ah, vou ver como é que tá lá, porque ela pôs lá, vai pondo e não olha. Ela ficou muito feliz, falou, nossa, olha quanto que rendeu o ouro, tal, não sei o quê, tudo em dólar. Quer dizer, aí eu falei, rendeu bastante, beleza, agora transforma isso em real. Mesmo você ter pago o dólar a 5,60 e hoje está 5,30. Uhum. 5,32, estava no dia 5,35, nem vi quanto está hoje, que hoje eu não consegui ver nada. Mesmo tendo essa desvalorização, quanto que você ganhou, Já ganhou. né? Então foi muito legal, fui feliz da vida, né, com isso, por quê? Porque justamente é essa visão. E ela falou assim, meu, sabe quando que eu faria um negócio disso? Mas nunca que eu teria coragem de fazer. Falou, fui porque você foi, você está estudando e está evoluindo, eu fui, mas e eu falo isso para alguns amigos meus, não, né, te indico, inclusive, falei, meu, vai lá, faz isso, o Brasil está entrando numa crise, escuta o que eu estou te falando. O cara fala, ah, Neves, eu não tenho dinheiro, tirar dinheiro, eu não tenho coragem de tirar dinheiro do CDB e colocar num lugar desse. Falei, irmão, o CDB é uma mentira. Ah, mas eu tenho 250 mil de seguro. Eu falei, então, mas se ele quebrar, ele não paga ninguém, porque ele não Paga ninguém. consegue manter isso para pagar. Ele não tem esse dinheiro, você não está entendendo isso? Sai fora disso. Mas, enfim, né? ah, a gente faz o nosso papel. Cada um tem um momento, tem uma É, etapa. Não adianta. exatamente. E Talvez se eu só, tivesse. e só um exemplo arrasta. Só um exemplo É, arrasta. E às vezes assim não vai ser nem você que vai convencer. Eu fui ter alunos conhecidos meus, sei lá, 2 anos depois que eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso. Porque antes ninguém acreditava também. Não é, adianta. É aquele é, negócio, né? Santo de casa não faz milagre. com certeza. Não tenha Não dúvida adianta. disso, entendeu? Cada É, um tem seu momento. eu brinco isso daí, né? Fala que espeto em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu falei, filho, na minha não. Na minha não. Mas, pé de ferro. Na minha eu tenho alguns cuidados aqui, entendeu? De segurança, inclusive, de muitas coisas que eu não abro mão, entendeu? Uhum. Porque a gente vê as coisas acontecerem. E essa questão, então, né? Então, inclusive, agora conversando esse dia para trás com a minha filha, que está em João Pessoa, vai vir para cá em dezembro, para a gente poder curtir as crianças aqui e tal, né? E a gente está num processo, inclusive, de mudança para João Pessoa, né? Sair daqui de São Paulo e ir para lá, para a gente poder estar mais próximo das crianças, curtir mais e ter uma qualidade de vida melhor. A minha esposa trabalha na Universidade Federal e ela vai Uhum. pedir transferência para o UFPB para a gente poder curtir mais isso daí. E a minha filha também, inclusive, surgiu essa curiosidade. Ela falou, pai, é o seguinte, eu vou deixar o dinheiro na mão do senhor, porque como ela trabalha com associação, às vezes eu maior, o senhor não faz isso? Eu falei, eu não. Você vai lá, você vai comprar o curso, você vai aprender e você vai fazer isso com as tuas pernas. Porque, primeiro, que eu não tenho condição de ficar mexendo com o seu dinheiro. Segundo, que você tem que aprender. Eu não vou ficar aqui para sempre, você tem que aprender e você que tem que tomar essa decisão onde você acha melhor fazer. Você entendeu?
Ah, tá bom, eu vou deixar passar o ano agora que eu vou me acalmar um pouquinho, depois eu vou fazer isso daí. Então, ótimo. Faça isso porque não adianta você dar o peixe pronto, né, Vinícius? Ele Não dá. tá. É pior. E porque se alguém tivesse feito isso para mim lá atrás, eu estaria cômodo, acreditando numa situação e não teria aprendido nada. E Entendeu? com rendimento muito mais baixo. Não, Se tivesse mais alto, uma hora ia acabar. Você não ia saber replicar aquilo. E exatamente, o final. investimento não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Você tem que ter Sim. uma consistência de resultado e não simplesmente um ano mágico, um bom resultado e depois não ser replicar. Tem que continuar. É uma constância, né? Uma constância. Ele é Falando de. até nisso, você consegue perceber nos seus investimentos que mesmo assim, a gente está falando, né, do período de tempo em que você passou por meados de queda nas ações brasileiras, você passou por alta no dólar, você passou por queda no dólar, você passou por toda a volatilidade dos ativos, passou pelo tarifaço. Você consegue perceber a sua carteira rentabilizando positivamente? Claro, tendo leves oscilações, isso é normal, mas você tendo uma rentabilidade contínua, ignorando essa grande volatilidade do mercado? Com certeza, né, Vinícius? O próprio resultado, entendeu? É isso, mas veja bem, eu entendo que o resultado é em decorrência de eu não entrar na onda da manada, Uhum. né? Então, vai ter tarifaço, vamos correr para lá, vamos correr para cá. Eu falei, não vou correr para lugar nenhum. Vamos esperar as coisas acomodarem para ver o que eu vou fazer. Aí eu vou perder o dólar, vai cair? Tudo bem, vai cair, vai subir, porque o meu tempo, que ainda não fechou, tá? Mas o meu tempo de avaliação é de 12 meses, né? Então eu tenho esse resultado porque eu já estava lá atrás. Mas, por exemplo, o que eu estou aguardando, pô, eu entrei na tua mentoria tal dia e eu vou fechar tal dia, certo? Esses 12 meses que eu entendo que eu quero entender esse fluxo. Por isso que eu estou falando para você que os 69% em dólar, ele praticamente está dentro dessa mentoria, porque antes eu não tinha isso em dólar, né? Então, mesmo com essas oscilações todas, é possível a gente ultrapassar isso daí com alguns ajustes, né? Com algumas situações, às vezes a gente, né? Ó, o urânio, puta, tá caindo bastante. Pô, mas eu já tenho com rendimento de 40%, deixa eu tirar um pouquinho do urânio, não vou sair totalmente. Pô, o Bitcoin eu acho que já tá na última pernada, vou ficar um pouquinho, vamos descascar, enfim, né? Então, é possível passar, mas eu confesso a você, eu não fiz grandes movimentações. Eu fiz as movimentações em lugares que o risco é o que eu entendo que o risco é maior, tá? Uhum. Então, nas cripto, em algumas ações. Agora, no ouro, na prata, na platina, enfim, essas coisas eu não mexi. Deixei do jeitinho que tá, e tá lá, e tá rendendo, né? Tô pagando para ver. Então, eu tô Uhum. até mais para frente um pouquinho, tô até perguntando, mas o que acontece? O que eu penso? Ah, o ouro só máxima, 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 máxima histórica. E aí, às vezes a minha pergunta, puxa vida, vale a pena eu ainda tirar um pouquinho dessa rentabilidade para comprar alguma outra coisa, sendo que ele ainda está superando muito, né? Então, o que eu entendo, poxa vida, quando ele começar, porque o que você fala, correção é uma coisa, queda é outra totalmente É, diferente, muito diferente. né? Então, se ele está numa correção, deixa corrigir. Agora, eu entrei aqui embaixo. Então, mesmo respondendo diretamente, né, as suas perguntas, mesmo com todas essas oscilações, eu tive um rendimento de 64% em real, 69% em dólar, mesmo com tudo isso. Agora, veja bem, se eu tivesse, nada disso tivesse acontecido, eu tivesse pego, surfado nessa onda desde o início, eu já tinha passado dos 100%. Sim. Né? Porque se eu tivesse comprado o dólar lá embaixo, não tivesse, a tarifaço tivesse várias coisas. Mas, ô Vinícius, meu, é o que você acabou de falar. Quanto que, se eu tivesse aqui no Brasil, quanto que eu teria, entre aspas, recebido de rendimento e quanto que eu já teria perdido. Você Uhum. entendeu? Então, hoje o meu rendimento hoje em 60 vamos pôr 60% em dólar, que é isso? Não é nada dá isso aqui para mim. Não, se eu olhar aqui os últimos 12 meses que a gente está falando, ações brasileiras em real renderam 10 e em dólar renderam 3. Então, você está entendendo? Então, para você ver, com o método, mesmo com todas essas questões, né? Porque vamos pensar assim, o último grande o impacto na economia, né? Segundo vocês, nessa época eu não investia, foi a pandemia, né? A pandemia foi um grande impacto em tudo. Na pandemia, eu me refugiei para um apartamento que eu tenho no litoral, com as crianças, com todo mundo, e lá fiquei, esperando para ver o que ia acontecer, né? Graças a Deus, né? Eu já era aposentado, minha esposa também era
funcionária pública, a gente se manteve lá. Mas muitas pessoas, muitos amigos meus tiveram, assim, empresas fechadas, restaurante, enfim, foi um caos. Mas, tirando esse grande evento, né, que aconteceu, todas essas situações, meu, eu passou por aquilo ali e eu vou falar para você, não me fez diferença nenhuma, Vinícius. Uhum. Sabe, vai ter tarifaço. Tá, e daí? Né? O dólar tá caindo. É que a Tá, gente já tem a carteira pronta e configurada, já esperando eventos que a gente nem sabe o que vai acontecer. consolidada. Está sempre coberto pelas antiações, né? Consolidada. Então, o que acontece? Meu, não tem problema nenhum. Pô, caiu, é uma oportunidade ou é hora de eu sair fora? Eu vou falar a verdade para você, da carteira prova de bala, eu não vendi nada. Eu só estou aproveitando algumas coisinhas e comprando mais. Né? Não Uhum. tenho tudo, né? Porque eu estou lá, como eu te falei, mas o que acontece? Eu estou deixando rodar a situação. Eu entendo o seguinte, que nem agora você fez aquela aba muito interessante, né? Do que comprar ou o que vender. Ficou uma coisa muito mais ainda, para quem não tem muito tempo de correr tudo e ficar acompanhando muito, foi sensacional, porque a gente consegue dali, falar, meu, é isso aqui que eu vou olhar, Uhum. entender se é para mim ou não. Eu tenho muito esse olhar. Muitas vezes você fala, esse dia para trás você fez uma recomendação de comprar cripto, falar, não vou não. Eu já tô, o que eu topo investir Já em estava cripto, no percentual. isso. O que eu topo tá aqui e boa, né? E não vou entrar. E ok. E não fico ali me remoendo, nem acompanhando, porque subiu, porque de boa. Subiu, tá legal, graças a Deus. Legal, O já pessoal tem exposição, né? acabou, que beleza, o pessoal tá ganhando dinheiro, graças a Deus, e tudo bem, entendeu? Pô, Então maravilha. é bem isso, né? Porque é o seguinte, né? Eu acho que a nossa maturidade, né? As coisas que a gente vai passando, enfim, nos dá essa tranquilidade. Mas, de verdade, Vinícius, você me dá uma tranquilidade, tipo assim, meu, eu não vou perder meu patrimônio. Eu estou tranquilo. Uma outra frase que você uma vez, num bate-papo, você fez assim, conversando, também que me gravou muito, você falou assim, meu, eu tenho muito zelo pelo meu patrimônio. Eu não vou ficar jogando ele em qualquer lugar. A pessoa falou, fez algum comentário, acho que numa mentoria que você estava fazendo, de algum investimento, eu não lembro, Acho que foi e uma você meme coin. uma Eu coisa, acho que isso, ele cara de isso. sapo, alguma coisa assim. Ele falou, meu, eu tenho zelo pelo meu rendimento, é uma coisa que eu conquistei, eu não vou, entendeu? Então, eu também tenho zelo. Eu topo algumas coisas, como eu falei, tem algumas coisas que é imexível, mas eu tenho zelo por isso. Então, eu falei, não, apesar de ter sido uma dica sua, uma orientação, eu falei, não, mas eu estou eu estou bem aqui, eu estou acomodado e tá tudo certo, né? E chegou no seu percentual, e o meu percentual é diferente do seu. Hoje eu estou com um percentual menor em cripto que muitos linces. Então, exatamente, eu lembro que você... E assim a gente vai se conhecendo, né? E cada um tem um certo perfil de risco, tem objetivos de vida que permite ser um pouco mais arrojado, um pouco mais conservador, então isso é bem ajustável. O importante é justamente ter essa sua maturidade, né? De ver, é, putz, eu sei que é oportunidade, mas ó, chegou no meu limite aqui, porque a partir daqui você começa a dormir mal. E aí? Começou a dormir mal, arriscou demais, já tá com planos de ir morar em outro estado, em outro lugar, para aí. O dinheiro não é, ele é um meio para eu conseguir fazer as coisas, ele não é o fim. é. Então eu não posso atrapalhar meus planos me arriscando demais também. Tem que pesar as coisas, né? Exatamente. E aí, e uma questão bíblica também, né, Brisa? O que acontece? Que eu também consegui entender muito bem com a gente acompanhando. Meu, ele está trabalhando para mim, eu não posso ser escravo dele, né? A Exato. gente não pode servir a dois senhores, eu não sirvo ao dinheiro. Exato. E eu entendi isso daí perfeitamente. Então, eu compro uma ação. Se ela estiver trabalhando legalzinho para mim, você continua. Se ela não tiver, eu vendo ela e compro outra. Mas eu Uhum. não posso ser escravo do dinheiro. Eu não vou ficar olhando toda hora para ver se deu rendimento ou não, ficar escravo desse dinheiro. Eu não sou escravo dele. Ele é meu escravo. Ele Exato. tem que trabalhar para mim. Então, quando a gente entende isso daí, que a gente lê tanta vida inteira na igreja lendo essas coisas, que a gente vê de uma forma pequenininha ainda, né, achando que é uma moedinha, mas não é isso. A verdade é outra. Eu trabalho ele, eu dou condição total para ele trazer o rendimento para mim, mas eu não sou escravo Uhum. dele. Exato. Eu não vou ficar aqui preocupado com uma ação que eu fiz, eu deixei de fazer, eu deixar de dormir. Imagina, mas não vou mesmo, entendeu? Uhum. Então, eu fiz, tá feito e pronto, acabou. Se ele não me deu rendimento, eu vendo ele e tá tudo certo. E compro outro que vai me dar um rendimento. Então, muitas pessoas ainda, conhecidos meus, justamente falam justamente isso daí. Ele falou, meu, acontece que eu compro, mas e aí, se cair? Caiu. Não tem problema nenhum. Eu compro mais. Você entendeu?
Por quê? Porque a pessoa é escrava do dinheiro. Se ele perder R$ 10, ele não vai dormir à noite, né? É, Então, é que é difícil entender isso no começo, né? difícil. Essa questão instintiva, ela é muito forte na gente. Essa aversão à perda é um negócio que foi muito, acho que no nosso país, né? A cultura da estabilidade, ela é uma cultura que é difícil de romper diante de tanta instabilidade no país, né? Mas Sim. hoje você tem essa clareza porque você tem um nível de conhecimento muito mais aprofundado, né? Então, putz, eu É, conheço a tese, caiu mais, compra mais. é, E é legal quando chega a isso porque dá uma paz, né? É uma exato. paz, é loucura. Quando a gente É, consegue não se preocupar com a queda, é, consegue comemorar a queda, porque vai é. conseguir comprar mais, porque você entende a tese do negócio. O Luiz Bassi, uma vez, um videozinho rapidinho que eu vi, acho que no Instagram, sei lá onde lá, ele falou, meu, quando eu compro uma ação, não vejo, eu rezo para ela cair. Eu torço para ela cair mais porque quero comprar mais. E as pessoas não entendem isso, Não né? entende isso. Eu falei, pô, ele tem razão, entendeu? Então, e outra coisa também, grande erro que eu cometia no início, pô, se eu tinha R$ 10.000, vou comprar, sei lá, prata, puto, comprava tudo de uma vez só, aí, pum, caía. Falei, Uhum. caramba, então quer dizer, eu também aprendi isso, calma, entendeu? Então eu tenho 10.000, eu vou comprar prata, eu vou comprar, calma, eu compro um pouco hoje, caiu, eu compro mais um pouquinho, compro mais um pouquinho, subiu, ótimo, maravilha, ela vai continuar Uhum. subindo, não tem problema nenhum. Mas então, então, é essa metodologia de a gente controlar nossa ansiedade e entender o contexto que é maravilhoso. Porque a gente tem a tranquilidade, como você falou. Bicho, eu vou pra praia, eu durmo, eu não tô preocupado com isso daí, não. Eu fico no celular Uhum. olhando quanto que rendeu, quanto que não rendeu, quanto tá o dólar. Aliás, quando eu vou pra praia com as crianças, quem toma conta do meu celular é minha esposa. Eu falo, atende aí. Se alguém pedir orçamento, fala que eu tô em férias, depois eu passo e tá tudo certo, você entendeu? Que Porque, maravilha. Ó, essa é, paz é difícil ter no mercado financeiro, viu? A maioria das pessoas são escravas, são e vivem mal. É algo que eu era mais polêmico antes. Eu tô tentando ser mais polido. Mas antes eu chamava isso de prostituição financeira. Porque a gente se prostitui e rasteja para conseguir ter um retorno a mais, ferra a vida. Tem gente que dorme mal. é, Cara, não vale isso. Não vale isso. Não exatamente. vale estragar minha vida, não vale estragar meu dia, não vale estragar férias com os netos. Se for para eu Perdeu a trabalhar com. finalidade. É ser escravo do dinheiro, né, Vinícius? A gente É ser ser escravo escravo. do dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro. Se for para eu ser escravo dele, abandona. Eu não quero mais. Abandona. Compro uma chácara, um sítio e vou viver lá, dar comida para as galinhas. Porque o que acontece? Eu não vou, eu não, isso definitivamente, lá atrás, quando você falou, você tem que pensar que nem rico, você tem que pensar que nem isso, você tem que entender que nós não somos escravos do dinheiro, a gente tem que ter Uhum. seus objetivos. É isso. Pronto, acabou. É, Né? e o impressionante é que a cultura é o contrário, né? Na É, cultura, não é cultura, na verdade. Isso aí é no que colocam na nossa cabeça. O rico, ele é a figura do rico, né? Ele é um ganancioso explorador que só pensa em dinheiro. é, Quando, na verdade, você percebe que para você chegar lá, você não é explorador, você não é ganancioso, pelo contrário, você sabe colocar o dinheiro no lugar dele. E a partir exato. do momento que você sabe colocar o dinheiro no lugar dele, que é simplesmente um meio, e até aqui no escritório uma coisa que é bom a gente exercitar isso, né? Porque como eu vivo no mercado financeiro, acaba que é muito materialismo. E uma coisa que eu tenho na porta do escritório é um tapete com uma nota de dólar. Porque eu sei que todo dia que eu entro eu piso no dinheiro. Então é algo material. Eu tenho um quadro Porra, da Assunção de Jesus assim na frente. Então eu piso no legal. dinheiro e olho para o meu norte. Todo Pronto, dia é isso. na hora que eu entro. Mas o mercado financeiro é muito materialista, né? Sim. Então é bom a gente fazer essas coisas. Mas as pessoas pensam justamente no contrário. Na verdade, para você ascender profissionalmente, vamos pensar num bilionário, vamos extrapolar aqui. Você acha que um bilionário trabalha por dinheiro? Não trabalha. Porque ele não precisa de dinheiro há muito tempo. Ele Sim, trabalha porque ele tem uma vocação, porque ele tem um propósito, porque ele. Por algum motivo. E ele é um cara que se arrisca pra caramba. Quantos com funcionários o certeza. cara tem? Nossa Senhora. Quanta responsabilidade esse cara tem? Se ele Sim, for contar pelo dinheiro, putz, ele já parou, comprou um iate e está viajando, com né? certeza. E a gente tem essa construção mental completamente errada. Uma das coisas, inclusive, eu rezo e peço para. Não sei se eu devo fazer, mas eu enxergo que o liberalismo econômico é um câncer um pouco pior, um pouco menos pior do que o comunismo. É, Mas é muito ruim, porque o liberalismo ele também é algo extremamente materialista. Eu até fazia uma entrevista com um aluno hoje de manhã e eu conversava com ele sobre isso, né? Essas coisas, por exemplo, Bolsa Família, auxílio gás. O pessoal fala, e ele tem uma história de vida assim, muito paupérrima na infância que ele contou.
O mercado financeiro ele trata assim, isso aqui é um grande problema, porque o país vai fechar com as contas públicas no vermelho. Aí eu penso, cara, é muito fácil eu estar com a minha bunda gorda sentada no sofá, fofinho, dizendo que é um problema Bolsa Família, Auxílio Gás, porque eu nunca precisei desse negócio. Aí Sim, agora pega a história do cara. Esse cara, ele perdeu o pai e a mãe na infância, 13 e 6 anos, ele é deficiente físico, ele foi morar com a tia na favela, no Rio, e não tinha nada. Aí eu penso, putz, será que não tem que ter esse negócio? Será que o problema do Brasil, das contas públicas, é o auxílio gás da Bolsa Família ou é esse bando de dinheiro, privilégio que vai pelo ralo? Mas o mercado financeiro cai nessa, sabe? E sim. combate. E, cara, não tá o problema aí. Então, assim, é um materialismo instaurado e que até eu não sei se eu devo falar sobre isso, porque eu sei que vai arrumar muita briga. Mas eu acho que em algum momento eu vou ter que começar a falar sobre isso. Porque o liberalismo, na minha visão, é um problema muito grande, não tão grande quanto o comunismo. O comunismo consegue ser pior. Mas o liberalismo ele nos leva a ser dinheirista, né? Nos leva a ser materialista, nos leva a criticar algo sem pensar no ser humano, né? A gente só critica, não, porque vai fechar no vermelho. Principalmente se o povo não está preparado, né, Vinícius? Uhum. Se o povo, se não tem. E o povo brasileiro, ele precisa, acho que, evoluir, estudar muito ainda, né? Tem. Tem Tem que que. mudar todo o sistema educacional. Tudo, tudo. Então, minha esposa trabalha na Universidade Federal, é um caos, um caos, um caos, sabe? Aqui em São Carlos nós temos uma oficina da TAM, ela agora foi inaugurado mais um hangar, até o Alckmin teve aqui e tal. E o que que eles fizeram? Eles, há um ano atrás, eles fizeram uma contratação, eles iam precisar de 300 novos empregos. Eles trouxeram 450, se não me engano, novos funcionários para ensinar, fizeram uma escola lá dentro, para ensinar o cara a escrever, Vinícius. Mas não é escrever em inglês, escrever em português. A TAM ficou um ano, desses 450, ficou 180, não porque foram reprovados, mas porque não tiveram condição de acompanhar. E tem um amigo meu que dá aula lá, ele falou, Neves, é simplesmente ensinar o cara a fazer conta de um mais um. Não sabe. E quando você fala, não vamos aprender, o cara fala, não tô afim não, deixa quieto, que deixa eu ficar lá no meu assistencialismo, que Uhum. eu fico melhor. Isso para mim é um grande problema. Agora, Esse é o problema. concordo com você plenamente que tem muitas pessoas, muitas, eu conheço muitas delas, que graças a Deus Uhum. têm esse auxílio, porque ela não teria condições de fazer absolutamente nada. Não tem condições de trabalhar, ela está numa situação muito complicada. Então, realmente, aí eu vejo que é o seguinte, o problema está na índole do brasileiro, do povo, né? Não vou falar do Uhum. brasileiro, mas do E na povo. fiscalização, né, do auxílio, Ah, porque não é assim, você dá auxílio para todo mundo. Tem que fiscalizar e ver quem precisa. Essa parte, mas eu concordo, o assistencialismo ele pode fazer a pessoa ficar largada, né? Ficar é, contando só com isso. Só que aí tem um outro problema, né? O salário mínimo ele é baixo não porque o empresário é mau, que normalmente é essa carapuça que se coloca, sim, mas é porque o imposto é muito alto. é, Você vai contratar uma pessoa, você paga o dobro, ela recebe metade. sim, sim, E quem sim, mais lucra é sim, o governo. Então, é, assim, qual é o problema, né? Putz, eu recebo um bolsa, alguma coisa, e eu vou trabalhar, eu vou receber quase a mesma coisa, dependendo do número de filhos que eu tenho. Tá, mas o salário é baixo porque o empresário não consegue pagar, porque o imposto é alto. Então, na verdade, o problema é o imposto, é. porque a gente consegue aumentar o salário, aumenta o salário, aumenta o consumo, o PIB cresce, a produção cresce, resolve o problema. É um ciclo. Exatamente. Mas é importante a gente olhar para esse todo, né? E eu vejo que o mercado ele é muito, ele se diz pragmático, só que na verdade é materialista, porque ele olha É, só para o número e ignora a realidade. sim. E a gente vai aceitando por exemplo, imposto, né? Pelo quinto dos infernos, por 20% de imposto, a gente derrubou o império, né? Hoje é Com certeza. 40, hoje são dois quintos dos infernos. Exatamente isso, né? E a gente está quieto, né? Viva a É, democracia. Mas, enfim, acabei divagando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. vamos lá. Pensando assim, nessa questão que a gente está conversando sobre o sentimento, né, de investir. Hoje você diz, poxa, invisto tranquilo, vou para a praia, fico com as crianças, com os netos, não quero nem saber, nem olho. Antes você conseguia investir com essa tranquilidade, lá em 2023, quando você estava começando na bolsa, ou a sua experiência assim era diferente? Não, eu quando eu comecei, eu quase não dormia à noite mesmo, dessa preocupação, entendeu? Porque, primeiro que eu não tinha conhecimento, né, Brito? Então, o que acontece? Eu recebi esse dinheiro, pô, beleza, eu vou colocar em X lugar, coloquei lá no CDB da vida, coisa desse tipo, tá?
Mas começou a me preocupar, porque a gente sabe, né, tem um mínimo de noção de juros, essa coisa toda, que eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? E mesmo lá no PISA, né, mesmo fazendo, trabalhando lá, tal, não sei o quê, e quando eu comecei a trabalhar com a Bolsa Brasileira, eu ainda não tinha essa tranquilidade, não tinha essa maturidade financeira, tá? Por quê? Porque eu estava começando tudo. Então, era uma coisa muito, o que acho que é hoje o grande problema atual, é o imediatismo, né? Então, beleza, eu vou lá no PIS, a gente não tem ainda essa a carteira tal, né? Então eu busquei algumas ações, busquei algumas coisas, coloquei lá nas anti-ações tal, e busquei fazer alguma coisinha. Mas muito inseguro, muito inseguro. Então, realmente, no início desse investimento todo, eu não tinha essa tranquilidade de forma nenhuma, porque eu de fato tinha medo de falar, puxa vida, eu ganhei esse dinheiro, eu vou perder. Uhum. Com o passar do tempo, com o passar a gente acompanhando, né, te acompanhando, vendo muitas coisas, entendendo muitas coisas, é que hoje o que eu entendo é o seguinte, não, isso eu não vou perder. Tipo assim, pô, se o ouro deixar de ser ouro, então acabou o mundo, por exemplo, sei lá, uma coisa desse tipo, certo? É uma coisa assim, muito surreal. Mas confesso para você que lá no início, sem ainda uma condição de entendimento, obviamente, eu estava nesse mercado que você acabou de falar, na grande maioria, de falar, meu, pelo amor de Deus, o fulano de tal lá falou que o ouro vai cair, eu já não dormi à noite. E aí, eu tiro, não tiro, espero, o que que eu faço? Eu não tinha essa percepção, falou, tá bom, se cair, eu compro mais, e tá tudo certo, né? Não tinha esse entendimento. Então, no início, com certeza absoluta, eu não tinha essa tranquilidade que eu tenho hoje, não. Hoje que eu tô na sombra e água fresca, entendeu? Maravilha. Mas foi um crescimento, foi um exercício. É, isso é bom, né? Às vezes até a gente, eu não sei se você já passou por isso. Se não passou, vai passar. A gente se sente meio tedioso o processo de investir. Porque no É, início é muita adrenalina, é muito medo, é muito. é. Depois fica um processo meio tedioso, meio É, chato. eu estou quase lá, entendeu? Porque, veja, como eu não tive ainda, né, muitos aportes, pouquinha coisa e tal, nem, sem movimentar, na verdade nem tive aporte, na verdade eu tirei, eu movimentei dentro daquele dinheiro, né? Uhum. Então, isso, por exemplo, lá atrás, quando entrei no programa da cripto, meu, eu ficava olhando o site da Bybit de cada 5 minutos. Ai, pelo Uhum. amor de Deus, subiu 0,2, caiu 0,3. E eu falei, meu, aí chegou uma hora, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô fora, eu não vou precisar fazer, eu não... Meu, e vira um vício, o Uhum. Vinícius. Eu acho que isso que é perigoso até, né? É que nem o day trade, muita gente que fala, eu acompanho algumas pessoas, uma vez conversando com um amigo meu, ele falou, Neves, eu perdi uma grana, cara, que vira um vício, você fica ali naquilo que você quer, uma coisa imediata, quer virar imediato. Então, essa chavinha aí eu consegui virar quando eu comecei a ter da mentoria para poder entender melhor. Eu falei, não, gente, eu preciso largar disso. Então, com a mentoria, eu falei, peraí, eu tenho um profissional que faz isso, o cara que estuda, o cara que se dedica a isso, é a profissão dele. Eu respeito muito isso daí, eu sou bombeiro, eu não sou investidor, vírgula. Hoje eu já não penso mais assim, né? Porque antigamente eu falava assim, eu faço investimento. Não, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Eu tenho que pensar que eu não sou mais um apostador, eu sou um investidor, Isso. certo? Lá atrás eu era um apostador. Vamos apostar nessa aqui para ver o que vai dar. Não, não. Hoje já não. Hoje eu sou quase me considerando como um investidor. Eu sou um investidor, filho. Eu analiso isso, entendo que isso aí vai ser bom, acredito nisso e vou investir nisso daí, né? E ela vai me dar um retorno. Então, a partir deste momento, aí sim eu consegui já ficar mais tranquilo. Então, hoje, às vezes, eu, de vez em quando, fico, nossa, rapaz, vamos ver o que aconteceu. Hoje mesmo, ontem eu nem olhei o Bitcoin. Agora que eu fui ligar o Note aqui para a gente conversar, que eu vi que estava 114, falei, vixe, olha, comprei a 109, foi a 114, essa última compra, né? Uhum. Falei, tá tudo lindo, entendeu? Tá maravilhoso, entendeu? Mas não olhei Ethereum, não olhei mais nada. Mas enfim, Uhum. mas foi um crescimento, tá? Pô, que legal. E ó, já vou ter te avisar, tá 118. E já subiu mais um pouco. Olha que beleza, tá vendo? Ô, Vinícius, é isso que tem de bom. A gente tá batendo papo, conversando, tomando uma água, e ele tá trabalhando E para tá nós, né? trabalhando, tá Ele tá subindo. trabalhando, tudo bem que você tá Exatamente. trabalhando aí, né? Mas enfim, mas ele tá trabalhando para nós, ele tá fazendo o É. serviço dele. E se amanhã depois você falar assim, meu, você não tá trabalhando legal, eu vou te vender, e tá tudo certo, É, porque é ele que tem que me servir, não sou eu que tenho que servir exatamente. ele, entendeu? Então isso é maravilhoso, isso é entender. Isso é outra coisa que eu tenho feito esses dias para trás.
eu fui viajar para Paraíba, fiquei uns 40 dias lá, eu fiz umas continhas, falei, bom, deixa eu ver quanto que eu vou gastar para poder ficar lá, né? Aí, mais ou menos, né? Aluguel de carro, eu fico na casa da Uhum. minha filha, mas enfim, fiz umas continhas lá, gastei X reais. O que que eu fiz? Eu não fiz, tá? Mas eu falei assim, puxa vida, se eu tivesse que tirar dinheiro do meu rendimento, eu já teria pago a minha viagem, não teria gasto nada. Só com o que eu ganhei, Uhum. né? Então, olha para você ver o que eu estou pensando. Falei, puxa vida, se eu conseguir, no ano, só com meus rendimentos, fazer uma viagem, né, para curtir, não interessa fazer um negócio aí, olha que maravilha que é isso, É, gente, entendeu? Não pus nada, não tirei um real do meu bolso, o dinheirinho foi lá, ficou trabalhando para mim 24 horas e me deu essa viagem. É isso, exatamente. se a pessoa não entender isso daí, ele vai ficar escravo do dia inteiro. Fala, eu ganhei mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais, quero ganhar mais, e o nosso caixão não vai ter onde guardar nada disso daí, e a É. gente não vai curtir a vida. Então, eu penso assim, é isso que eu penso hoje, entendeu? Essa reflexão é ótima. Você vê, putz, ó, tô conseguindo, porque isso dá um motivo para aquilo que você está fazendo, né? É uma materialização daquilo, né? Por mais que eu não esteja resgatando, eu Isso, poderia resgatar e pagaria, e eu não precisei trabalhar nada para isso. isso. É a palavra, é uma É uma materialização sobre materialização. essa questão. Porque o ganho, na verdade, quando você põe no bolso, é o termo, vamos É. pôr no bolso. Porque até então, ele está lá rendendo, mas ele pode ter uma queda Uhum. brusca e eu deixar de ganhar aquilo ali. Quando eu tirei ele, pus no bolso, opa, beleza, se Uhum. materializou o meu ganho. Então, por exemplo, eu vou agora em novembro, eu vou descer aqui para o litoral, eu já estou fazendo a mesma conta. Bom, peraí, hoje eu tenho X mil de rendimento, tá bom. Eu vou gastar R$ 2.000 para ir para lá. Vamos ver se quem vai me dar, quem vai me pagar essa viagem? Será vai ser o Bitcoin, vai ser o ouro? Quem que vai ser a bola da vez? Quem que eu vou deixar dar oportunidade para me pagar essa viagem? Todos eles Exato. querem me pagar. Eu escolho um, entendeu? Não, não, hoje vai ser você. É. Quero ver se você vai me pagar essa viagem. Mas me paga. Se você não pagar, você já sabe que o bicho vai pegar pro teu lado, entendeu? É, isso é muito bom, né? Então, nessa dinâmica, né, vamos pensar assim, que eu estou mais tranquilo em relação a isso daí, porque, meu, todos eles me pagam isso daí e tá tudo certo, né? E tá tudo Uhum. de boa, né? Então, se eu for ver quanto que me rendeu por dia, sem eu fazer absolutamente nada, eu confesso, eu não tenho tanto dinheiro investido, se eu tivesse, né, conseguisse um volume maior, isso vai aumentando cada vez mais. Uhum. É uma bola de neve, né? Que vai se É, formando. é o que eu falei dos 50%. Hoje, se eu tenho hoje 100 mil, uma suposição. Pô, no outro ano, 50% eu vou ter 150. 150. Pô, no segundo ano, eu vou ter um rendimento de mais 75 mil, com 150 são 225. 225. Meu, então Uhum. imagina você, se eu tô com você aqui desde 2023, você falou, né? Isso, 23, outubro 24, de 25 23. são 3 anos, quase 4 anos. Se eu tivesse com 50% lá de trás, eu já estava quase dobrando meu patrimônio, Uhum. com É, 50%, com certeza, com certeza. E né? deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi entrar no programa e quando você for. Duas perguntas, na verdade. Primeiro, quando você foi entrar no programa, passou alguma coisa na sua cabeça dizendo assim, putz, será que eu devo entrar nesse negócio? Você titubeou, assim, ficou pensando, pensativo sobre alguma questão? E por que que você decidiu entrar na mentoria? Ô Vinícius, o nosso princípio não é de mentir pela nossa profissão e Uhum. pela nossa religião, né? Claro que eu pensei nisso. Pô, será que é isso? Vou usar um termo. Será que é tudo isso que ele está me vendendo? Uhum. Né? Pô, né? Porque você tem várias propagandas, ó, rendeu isso, rendeu aquilo outro, será que é tudo isso daí? Então eu falei, não, eu vou pagar para ver. Esse é o primeiro ponto, né? Então eu comprei lá o Pisa, entendi, aí eu fui me identificando com o que você foi falando, porque é uma coisa muito óbvia, e eu me identifiquei muito, como eu te falei algumas frases aqui, que eu tomei isso para minha vida, na verdade, não é só para Uhum. meus investimentos, não, tá? Então muitas coisas que você coloca ali, eu tomei isso para minha vida profissional, pessoal, conjugal, pai, mãe, e coisa desse tipo, porque eu tenho que entender algumas coisas, tá? Então, não tenho dúvida nenhuma que no início não me causou dúvida, mas receio, porque eu era Uhum. novo, novo de tudo, né, Vinícius? Eu não conhecia absolutamente nada. E quem eu vou? Né? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem muitas propagandas na internet. Bassi, fulano, e cicrano, e BTG, e Capital, enfim. Né? E aí você começa a procurar, o algoritmo começa a te derramar um monte de coisa na cabeça, tá? Bom, ok. Mas eu acredito na providência, eu não acredito na sorte, tá? Uhum. E no livramento.
Então, eu acredito na providência. Eu vou, peraí, então os seus vídeos, já você tem uma cruz aí atrás, você tem uma Sagrada Família. Eu falo, peraí, esse moço ele levantou uma bandeira que ele não tem medo, a qual a minha bandeira também é igual. Então, isso já me chamou essa atenção. Aí depois você comentou na sua apresentação que você foi do exército, que você, né, serviu por lá um pouco, falou, também teve uma identificação em relação a isso daí. Isso aí você também fez um comentário que a gente observa, falou, ó, as minhas redes sociais eu não separo A e B, você vai ver algumas coisas lá pessoais minhas, com a minha família, e tal, né? Então, a gente acompanha, vê aí, porque você posta algumas coisas, né, em viagem. Então isso, tudo isso foi me dando assim uma tranquilidade em relação à tua pessoa, Uhum. tá? O teu profissionalismo, eu fui testando ele com os meus resultados e com o meu entender de tudo. Então, às vezes, né, a gente estava aqui, você fazia ó, compra ouro porque o ouro vai subir. Eu não comprava porque, né, eu estava ainda entendendo. Passava 2 dias, eu falava para minha esposa, falei assim, rapaz, não é que esse cara acertou, entendeu? Subiu. Ó, faz isso porque vai acontecer aquele outro. Falei, esse cara deve ter a bola de cristal muito, muito atualizada. Não é possível, porque. Então são duas situações, sabe, Vinícius? Primeiro, que a Uhum. gente ganha uma confiança na tua pessoa enquanto profissional, enquanto pai e tal, né? E Uhum. segundo, nos teus resultados. E prova disso é o meu resultado, né? Então, mas falar para você Legal, que né? Antes você pensava assim, será que é tudo isso? Agora você tá é, aqui. exatamente. Então, hoje, o testemunho, você falou, o testemunho move muitas coisas. Então, lá atrás, muitas pessoas, amigos meus, que eu falava, meu, vamos, cara, eu vou. Ah, Marcelo, não vou não, cara. E a internet mostra muita coisa. Eu falo, cara, eu vou pagar para ver. Porque eu preciso sair disso daqui, eu não posso depender disso. Hoje, a minha propriedade, inclusive esses dias para trás, conversando com um cara de uma empresa, eu justamente abri e falou, ó quanto que eu, só hoje, tá? Olha quanto que o ouro me deu hoje. Tiraram uns 400, R$ 500, sabe? Logo de manhã. Uhum. Falei, caraca, como é que faz? Falei, é aquilo que eu te falei lá um ano atrás, entendeu? Tá aqui, ó, vou te mandar o link, fala lá com a galera lá. Então, né, confesso para você que no início, até mesmo por, né, meu, porque eu não conhecia, né, Vinícius? Hoje, então, Sim, você me se você conheceu na falar, internet, né? Muito é, distante. então é complicado. Então, se você hoje falar alguns nomes, a gente consegue entender um pouquinho mais. Tem um outro menino também que eu gosto muito dele, que trabalha muito com os fundos imobiliários, que era um médico também que deixou, não vou lembrar o nome dele agora. Mas um menino muito bom, que ele, sabe, também fala muitas coisas assim, muito de boa, sabe? É um cara, acho Uhum. que, se eu não me engano, ele é evangélico, ele também fala muito de Deus. Mas, enfim, são pessoas assim que tá de boa, tá, sabe? Assim, mostra uma realidade. Então, no início, né, a gente teve essa questão, mas, como tudo, a gente foi conhecendo, foi vendo as atitudes. Eu lembro que na Semana Santa você deixou claro, falou, pessoal, é a semana mais importante da minha vida, eu vou me ausentar só se for alguma coisa muito urgente mesmo, a minha também. Então, tudo isso, no meu caso, tá? A gente se identifica muito em relação a isso, né? Esse valor, né? O valor da família, o valor tudo mais. Então, e as coisas que você fala, mais faz, né, Vinícius? Porque não adianta nada você falar que você dá valor a tudo isso daí e dar um contra-testemunho. Aí, com certeza Sim. absoluta, nós não estaríamos aqui, certo? Uhum. Então, eu sou um cara, eu não sou um cara de ficar seguindo ninguém, mas eu sou um observador, né, em relação a muitas coisas, entendeu? Então, são postagens que a gente recebe. Eu recebo suas notificações, eu não preciso ficar te seguindo para receber suas Sim. notificações, Uhum. né? Então, isso hoje me dá essa segurança não só de continuar contigo, mas também, obviamente, de falar para as pessoas. Mas confesso que no início, assim, até que as coisas acontecessem, a gente fica mesmo com o pé Uhum. atrás. Até que eu iniciei entendendo o PIS, entendendo tudo isso aí, logo em seguida já comecei a fazer os meus investimentos. Mas eu pulei lá, falei, bom, da B3 é B3. Então, é uma coisa que eu entendi, eu não estou na mão do BTG, eu estou na mão da B3, né? Isso. Porque, então, ok, então tudo bem, eu vou, a BTG ou o Nubank, qualquer um deles aí é só um caminho. Uhum. Só Então, uma beleza. ponta. Então, eu vou colocar meu dinheiro lá, já aloquei bastante nas anteações e depois eu fui distribuindo, tá? Uhum. Show, legal. E o que que fez você querer entrar na mentoria? Querer fazer esse upgrade, assim? Você lembra? Então, justamente os seus alertas em relação ao dólar. Uhum. Então, quer dizer, então você, lembra que você até comentou, acho que coisa de mais de um ano e meio para trás, você incisivamente, meu, compra dólar, compra dólar, Uhum. compra dólar, meu, vamos, vamos, vamos. Como eu já tinha 2023 tido, ali. como eu já tinha tido essa experiência com você no ouro,
E no Bitcoin, falei, meu, o cara não tá falando à toa, né? E aí a gente vai estudando, vai entendendo um pouquinho melhor. Na época não era o Trump ainda, era o Biden, né? Uhum. E, e vendo a questão nacional, né? Enfim, estudando um pouquinho mais as suas informações macroeconômicas e tudo, né? Enfim. Então, o que me motivou, primeiro, esses seus alertas. Você já tinha acertado no ouro, você já tinha acertado no Bitcoin, certo? E eu já tinha embarcado nessa com você. Então, lá atrás, no Pisa, você já falava do ouro lá atrás, Uhum. que era as anti-ações, que é o teu carro-chefe que você fala das anti-ações. Pô, eu já tinha embarcado, eu já estava surfando lá. Quando você começou a falar do Bitcoin, eu entrei, teve uma queda acentuada, mas eu segurei a onda e de Uhum. repente ele começou, e nem o dólar, a mesma coisa que entrei e caiu. Eu não estou preocupado com isso daí, porque eu sei que ele vai subir, né? Mas enfim, então o que me motivou foi justamente essa questão. Então eu já tinha tido um resultado no ouro, já tinha tido um resultado no Bitcoin. Então eu falei, não tenho por que não fazer isso daí, né? Uhum. E acreditando justamente nessa questão, infelizmente, do nosso atual governo e a situação real do nosso país, né? Uhum. Então eu entendo que eu precisava sair daqui, porque senão eu aqui, o dinheiro que eu ganhei, eu não ia conseguir fazer nada. Então, são três fatores: os resultados, tá? A confiança já no teu trabalho e, Uhum. obviamente, entender que eu precisava melhorar alguma coisa. Inclusive, esses dias para trás, eu até perguntei para você, que acho que o BTG, sei lá quem tá. Não, a Venui. A Venui está falando sobre investimento no outro país lá. Eternos De... irlandeses. Uhum. Isso. Aí eu perguntei, você já imediatamente já me respondeu, tal, né? Sobre o seu parecer sobre isso daí. Não, não, beleza, não tem problema nenhum, mas eu prefiro ainda meu recurso em dólar. Então, Uhum. e esse tipo de situação é que me fez fazer o quê? Bom, eu vou sair. E eu lembro que quando nós conversamos no início da mentoria, você falou o quê? Falou, Márcio, é o seguinte, eu tenho dólar, mas eu não estou só nos Estados Unidos. Eu estou em empresas do mundo inteiro, Uhum. inclusive comprando Índia, comprando China, comprando outros países, mas em dólar, Uhum. né? Então, hoje eu não tenho dólar. Eu tenho pouco dólar lá, que a gente deixa um pouquinho para eventual Caixa. comprinha. É. Exatamente. Mas os meus investimentos só estão feitos em dólar, né? Então, o que me motivou foi essas situações, né? Putz, que legal. Poxa, que maravilha. Quero me colocar à disposição para você agora. Não sei se você tem alguma dúvida específica que você gostaria de tirar. Você está com a gente na mentoria, né? Então você tem É, canal aberto todo dia. Mas é. caso você tenha alguma coisa mais particular que queira perguntar, me coloco à disposição. Ô, Vinícius, eu agradeço, né? Como eu falei, né? Eu estou extremamente satisfeito. Quero agradecer você mais uma vez aí, né? Por esse ensinamento, porque o ganho é legal, com certeza absoluta. A gente está aqui porque a gente precisa ganhar dinheiro. O dinheiro é necessário, sem dúvida nenhuma. Mas mais do que isso, você me ajudou muito a entender esse processo todo, né? Então, tipo assim, eu não sou de te dar muito trabalho, né? Porque eu entendi que, meu, de boa, eu tenho que ter calma, tenho que ter paciência, o resultado vai vir. Não adianta ficar te perguntando um monte de coisa todos os dias, porque você já nas suas análises, você já fala, você já dá um tempo, o pessoal é o seguinte, ó, eu tenho previsão, porque nem agora o próprio Bitcoin falou, meu, nós estamos esperando uma pernada para novembro. Então, nós estamos iniciando outubro hoje. Por que eu vou ficar preocupado com isso? E mesmo assim já foi 118, você entendeu? Uhum. Vai chegar a 127, puta, quando chegar lá eu vendo um pouquinho e tá tudo certo. Mas eu agradeço, né? E mesmo porque, como você falou, as perguntas que eu fiz na mentoria, ali nos grupos, imediatamente você já respondeu, o pessoal já me respondeu, né? Então eu tô num período assim, que tá lá quietinho o dinheiro, eu tô esperando o finalzinho desse ciclo para eu entender, né? Ó, beleza, me rendeu tanto, puta, valeu a pena, pagou e sobrou, né? Porque é uma conta que a gente também tem que fazer, né? Diz, poxa vida, eu investi X na mentoria, eu tive um retorno Y, então meu retorno, considerando todo esse contexto, foi de X, né? Puta, valeu a pena, tá legal, posso melhorar, não posso melhorar, vai ter aporte, enfim, coisas desse tipo. Por enquanto, tá valendo a pena ou não? Assim, né, Vinícius? Poxa vida, se eu pago, né, o meu rendimento nesse valor, ele já pagou 10 vezes a sua mentoria, você entendeu? Oh, que maravilha. Então, não, sem dúvida nenhuma, né? E mesmo porque, como eu tô te falando, não é só o olhar, Vinícius, do ganho, tá? Eu Uhum. gostaria que você entendesse. Hoje, você me ajudou muito a ter essa tranquilidade, tá? Então, Sinto muito. eu acho que, sinceramente falando, tá? Eu acho que se eu for colocar numa balança, eu dou mais valor
pelo que eu aprendi, pela minha tranquilidade hoje de fazer as coisas, do que o meu ganho propriamente dito. Eu Porque acredito. dinheiro, né? Porque hoje você me dá essa tranquilidade e fala, não, está tudo tranquilo, né? Não tenho muitas perguntas para fazer, porque você já me supre disso daí. Você fala, Uhum. "Pô, eu vou comprar tal, e eu vou fundamentar, eu já vou te falar por que que eu vou comprar tal coisa. Não tem que te perguntar, você já está falando. Uhum. Então, eu entendi isso daí, o momento de vender ou de comprar, mas também entender o seguinte, eu tenho a minha meta, eu tenho os meus objetivos, né? Então eu tenho lá o valor alocado nas ações, eu vou deixar lá, e em que momento? Aí eu vou entrar no dinheiro, o que que eu vou fazer em relação a isso daí? Mas eu agradeço fielmente, né, a sua predisposição de estar junto com a gente, tá nos acompanhando próximo. De vez em quando eu falei, nossa, não sei como que esse cara consegue fazer tudo isso daí, o cara faz caminhada, o cara vai viajar, o cara cuida das crianças, o cara fica respondendo em todos os canais ao mesmo tempo, você entendeu? E eu vejo Sim. que muitas vezes a tua equipe te ajuda, obviamente, que é uma equipe, mas você fala em áudio, fala, é o cara mesmo, a não ser que ele tenha um sósia de um IA, fazer tudo isso daí, você entendeu? Hoje tem inteligência artificial, né? Mas sou eu mesmo, Entendeu? sou eu mesmo. Mas então o dia tem 50, tem que ter 50 horas, né? Então eu busco não te incomodar, mas com certeza absoluta, se surgir uma dúvida maior, com certeza absoluta eu devo falar contigo. Mas uma coisa que o pessoal sempre fala, você sempre fala, meu, foca ali nos percentuais e vai embora e vai trabalhar. Como eu tô falando, se Deus, com a graça de Deus, eu devo ter uma locação melhor agora no início do ano, entendeu? Devido a uns negócios que eu estou fazendo, que vai ser praticamente a minha segunda aposentadoria, porque de fato eu não vou querer mais fazer mais nada, entendeu? Uhum. E aí trabalhar, focar só nisso, nessa questão mesmo, né? Aí sim, eu vou falar para você, falou, Vinícius, seguinte, fui para passear e quem me pagou, que eu tirei, eu vou tirar o dinheiro de verdade de tal investimento que ele me pagou o meu passeio, você entendeu? Vou tomar um Isso é chimarrão com muito você aí no bom. sul, vou dar uma volta aí no sul qualquer dia, entendeu? Vamos embora, vamos embora. Eu fiz um Vai passeio ter de um carro, prazer. eu desci de carro, fui passeando, fui até Cambará do Sul, depois fui para Gramado, subi por dentro lá Ah, é pela bom. Rota do Vinho, muito gostoso, né? Muito, É, muito gostoso. Meu, lá é meu muito irmão bom. mora em Santa Catarina, eu gosto muito do Sul, entendeu? Bah, que legal. Vira e É, mexe, a gente tá em Gramado. Ô, minha filha é maníaca. Hoje, ela me pediu essa semana, não foi hoje. Pai, constrói uma Vila da Mônica aqui. Na cabeça dela, né? 3 anos. A Vila da Mônica é um parque lá, tipo aqueles Snowland, aqueles parques que tem lá, né? sim, sim, Ela quer que sim. eu construa um aqui. Pô, não tem como. Não Mas é vira e assim tão mexe, a gente tá lá. simples, né? Tá na cabecinha dela, né? É, Constrói é, aqui. é fácil, né? Constrói que eu gostei. Constrói que eu vou. Constrói que eu vou. É. Vinícius, eu agradeço. Deus Pô, abençoe, né? Sorte obrigado, aí. Márcio. Rezo por Prazerzão falar com você. você. Rezo por você, pela sua família, mas eu sempre peço Obrigado. para as pessoas que têm proximidades que Deus te dê sempre capacidade de pensamento, ilumine suas decisões, porque você tem muitas pessoas com certeza absoluta, que estão esperando as tuas decisões para tomar as delas, né? Eu, inclusive, né? Então, puxa vida, o resto, falou, meu Deus, ajuda o Vinícius lá nas decisões dele, porque de fato uma decisão sua pode tomar um rumo diferente de muitas coisas, na É, verdade. Então, verdade. Obrigado. Amém. Obrigado pelas orações. Fico muito contente com o seu resultado. Ó, você começou do zero. Se tiver, tava na poupança, se tivesse na poupança, teria rendido 8% esse último ano, foi mais de 60%, então estou muito contente e vamos para cima. Daqui a pouco você recebe essa aqui em casa, ó. Isso aqui é só é, do tempo. Essa aqui é. já vai ter que ir, você já pediu, né? Sim, eu já falei, acho que para Tá. Sueli, né? Acho que eu já mandei para ela. Isso. Ela tinha pedido, mas eu não tinha colocado direito ainda o período. Aí eu estava enrolado porque tá tendo muito incêndio aqui, eu tô correndo muito, mas eu falei, meu, não consigo agora, mas depois eu te mando. Aí esses dias para trás eu mandei exatamente como ela me pediu, aí eu te Ah, mandei. beleza. Então daqui a pouquinho essa aqui tá chegando e em breve a de 100% vai estar aí, se Deus quiser. Não tenha dúvida, eu vou passear com ela. Valeu, Márcio. Isso aí. Obrigado, Deus Deus abençoe você, abençoe. mano, viu? Um abraço. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E aí, o que você achou? Interessante os resultados do Márcio? Esse tipo de resultado faria sentido para você? Você se sente inspirado a se tornar um investidor, sempre em alta? Se sim, eu quero te avisar duas coisas. Primeiro, você pode. Se o Márcio pode, você também pode. Segundo, aqui embaixo na descrição desse vídeo sempre tem um link. Ou ele é um link para o próximo evento gratuito que eu vou fazer explicando como funciona o método com mais detalhes para você sentir a segurança necessária para entrar na próxima turma do programa Investidor Sempre em Alta, ou vai ser o link para você entrar na lista de espera para a próxima turma e ganhar um bônus extra, sem compromisso, né? É só uma pré-inscrição demonstrando que você tem interesse, você ganha um bônus extra, um presente extra, caso faça uma inscrição na próxima turma, tá bom? O que eu recomendo para você?
toca no link embaixo, preenche seu nome certinho e toca nesse vídeo vestido para você, compartilha com seus amigos que você também gostaria que se tornassem investidores sempre em alta e também se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Mas, mais importante, toca no link aqui embaixo se você quer se transformar no próximo investidor, na próxima investidora, sempre em alta.